Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um caça-palavras utilizando o Google Docs. É muito simples. Então, o que que você precisa fazer? Acesse o seu Gmail, sua conta Gmail, depois você acessa o Google Docs, cria um novo arquivo. E aí, por onde eu começo? Eu começo criando as frases que precisam ser completadas, tá? Aqui eu criei 5 frases. Você pode criar a quantidade de frases que você quiser, no nível que você achar mais adequado para o seu público, tá? Então, se forem crianças menores, eu já trabalhei com caça-palavra, com crianças ali a partir do segundo semestre, do segundo ano, né? Com frases simples, e eles conseguiam fazer, tá? Então, eu realizava para eles tabelas pequenas, com poucas palavras, para eles irem se habituando, e era uma turma que gostava bastante. Também utilizei no quarto ano e a gente já faz uma tabela um pouco maior, com frases aí um pouco mais complexas, né? Então, tudo vai depender muito do público-alvo para o qual você vai criar esse caça-palavras, tá? Então, aqui as frases que eu criei são: com o Google Docs, né, que é a resposta, é possível editar documentos de forma colaborativa. Você sabia que é possível adicionar áudio no Google Apresentações? Criando uma lista de itens, fica prático o preenchimento de uma planilha Google. As crianças podem soltar a imaginação com desenhos Google. Ganhe tempo com correções criando testes com formulários Google. Eu não coloquei as respostas aqui na frente, mas você pode colocar entre parênteses para caso você esqueça, né? Dependendo do tipo de pergunta, vai que você esquece a resposta. E a hora que você terminar de criar o caça-palavras, você apaga, né? Porque o interessante é que essas respostas elas não vão para os alunos. Bom, isso vai depender também do nível dos seus alunos, né? Pode ser que para um primeiro contato seja interessante você deixar a resposta ali para a criança só procurar ela ali no caça-palavras, né? Conseguir identificar a palavra. E depois, com o tempo, você já dá sem a resposta, para ela ter que pensar na resposta e procurar ali no caça-palavras, tá? Tem várias estratégias para a gente trabalhar com caça-palavras. Então, vai depender muito do seu objetivo e do nível do seu público-alvo, tá bom? Aí o que que eu faço? Eu venho aqui no inserir tabela, tá? É só você ir passando o mouse aqui, ó, que ele já vai dando para você a quantidade ali embaixo. Eu vou criar uma tabela de 14 por 10. O interessante é você planejar antes, né? Onde você vai colocar essas palavras, qual é o tamanho da sua tabela, se você preferir, né? Planejar antes. Eu venho aqui e crio a tabela, se precisar colocar mais colunas eu coloco, se precisar inserir mais linhas depois eu vou colocando, tá? Eu não faço um planejamento antes, eu vou construindo. Faça da forma que você achar melhor, tá bom? Cliquei ali, criei a minha tabela. Vou dar um Enter aqui, depois você vai formatando seu documento da forma que você achar melhor. E eu vou começar aqui pela primeira frase, tá? Então, aqui é documentos Google. Eu coloco sempre as letras em maiúsculo, em caixa alta, né? Você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Eu, independente do público-alvo, eu coloco em caixa alta. Aqui faltaram linhas, tá? O que que eu faço? Google tem 6 letras, né? Então eu preciso de mais 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha que prático. Eu não vou precisar de mais 6 linhas por enquanto. Eu seleciono as últimas 6 linhas, venho aqui no formatar, tabela, inserir linha abaixo. E aí o que que ele faz? Ele insere para mim 6 linhas. Como eu selecionei 6 linhas, ele entende que é essa a quantidade que eu quero. Isso também serve para a coluna, tá? Então, vou continuar aqui, ó. Se eu precisar de mais linhas, eu faço o mesmo processo, tá? Documentos Google. Depois eu tenho aqui apresentações Google, preenchimento de uma planilha Google, desenhos Google, né? O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aquela primeira linha e vou colocar desenhos ali. Você vai planejando o seu caça-palavras, tá? Desenhos Google. Se você é uma pessoa que já fez vários caça-palavras, fica mais fácil a construção, tá? Mas se você não tem esse hábito, não tem problema, você vai conseguir do mesmo jeito. É que em casa, quando eu era criança, sempre tinha
caça-palavra, palavra cruzada, então eu fiz bastante. Eu vou colocar um asterisco aqui na frente, só para eu saber as que eu já fiz, tá? Depois eu tiro. Ganhei tempo com correções, formulários Google. Vou colocar ali pelo meio, tá? Apresentações Google. Olha, eu também gosto de colocar na diagonal, tá? Só que se forem crianças pequenas, não coloquem, tá bom? Eu lembro que para essa turma de fundamental, de segundo ano do Fundamental 1 que eu dei aula, eu coloquei na diagonal e as crianças não conseguiram, tadinhas, né? Era uma sala muito boa, então eu meio que quis forçar um pouco as crianças, e aí não deu certo, tá? Então, não façam isso, mas dá pra gente usar também, tá? Se vocês acham aí que seus alunos dão conta, coloquem. Então, aqui ainda tem apresentações Google, tenho planilhas Google e formulários Google. Não tenho F, não tenho nada. Eu vou colocar aqui, o próximo é apresentações Google. Apresentações é bem grande. Eu vou colocar na diagonal, tá? Esse aqui eu não vou aplicar para ninguém. Aqui eu vou colocar só apresentações, porque se eu for colocar apresentações Google vai ficar muito grande, tá? Então, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar a palavra Google aqui, porque a pessoa sabe que, nesse caso, ele não vai precisar procurar, vai ser só apresentações, tá? Fiz um ajuste aqui. Então, preenchi. Eu ainda tenho, criando uma lista, uma planilha Google. Planilha, será que eu consigo por aqui? Planilha. Eu vou descer, Ctrl X e vou pôr uma abaixo, que aí dá certinho, ó, planilhas, tá? Vou colocar o Google aqui na frente também, porque ali é grande, né? Não vai ficar muito grande. E falta o formulários. Não tenho nada com F, né? Vou colocar formulários aqui em formulários. Vou colocar para encontrar com esse S. Será que eu dou conta de fazer de trás para frente? Eita, gente. E os formulários. Aqui eu também vou pôr o Google, tá? A tabela ficou um pouco grande, né? Mas enfim, depois que você aplica o caça-palavras a primeira vez na sua turma, você consegue entender melhor como que ele vai funcionar para sua turma, tá? O que que a gente faz agora? Depois que a gente terminou, né, de colocar as palavras que precisam ser procuradas, a gente vem preenchendo com letras aleatórias, tá? E aí você vai preenchendo de forma até confundir um pouco seu aluno, enfim, tá? Terminei de preencher minha tabela, tá? Ela preenchida ficou desse jeito. E aí o aluno ele precisa procurar as palavras, tá? Outra coisa que eu faço para ficar bonitinho, eu seleciono aqui toda a tabela e venho aqui e centralizo, tá? Eu acho que fica mais agradável. Se você quiser ajustar o tamanho a largura das colunas e a altura das linhas, também é possível. Você seleciona toda a sua tabela. Nessa minha, eu não vejo necessidade, eu vou fazer para mostrar para vocês. Vou lá no formatar, tabela, propriedades da tabela aqui embaixo, tá? Aqui você pode mudar a cor da borda, deixar ela mais grossa ou mais fina. Cor de fundo da tabela, eu não acho legal colocar uma cor, eu prefiro deixar branco, mas aí vai da sua necessidade. Alinhamento vertical das células tem início, centro e fim, tá? Eu deixo tudo sempre bem centralizadinho, que eu acho que a tabela fica mais bonita e mais agradável, mais confortável. Aqui você pode habilitar a largura da coluna e da linha, e você vem e coloca aqui manualmente, tá? Então você pode fazer coluna com a largura 1 e a altura da linha também 1, ou você pode colocar a largura da coluna 2 e a altura da linha 1, enfim, eu vou deixar nessa medida para vocês verem. Tem o preenchimento da célula, alinhamento de tabela, se você quer à esquerda centralizado ou à direita, tá? Vou clicar no OK.
E vejam que ela ficou bem larga, né? Então essa largura de coluna aqui para mim não serve, tá? Vou deixar como está mesmo, era mais para mostrar para vocês. E aí, gente, o restante da formatação do seu documento fica a seu critério. Você pode colocar um cabeçalho, você vai colocar as instruções aqui em cima, logicamente, para o aluno saber o que ele precisa fazer, pode colocar alguma informação de rodapé, enfim, depois você formata o seu documento da forma que você achar melhor. Vou tirar esse asterisco aqui, se você colocou as respostas ali na frente das frases, para você lembrar, você precisa tirar, ou se você quiser deixar para ajudar seu aluno, também não tem problema, você faz da forma que você achar melhor. Então, vocês viram como é simples você criar um caça-palavras utilizando o Google Docs, né, uma ferramenta que está aí super acessível, e caça-palavras é uma atividade que eu acho bem legal, os alunos gostam, eles se ajudam quando a gente aplica isso para fazer em sala de aula, então é uma atividade que particularmente eu gosto bastante, tá? E sempre que eu preciso eu utilizo um editor de texto simples que eu tenho à mão, que atualmente no caso é o Google Docs, tá? Então se você já utiliza o Google Docs para editar as suas atividades, aproveita para já criar um caça-palavra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, podem deixar nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreve no canal e ativa o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada!